Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá uma glória para Jesus. Abre as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Despertando o desejo missionário. Estamos em uma definição. Então essa palavra é muito forte no meu coração. Vou estar lendo aqui. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra do Senhor. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viviam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha clamado em alta voz. E havia grande alegria naquela cidade, e ali estava um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os maiores até os pequenos, né? Este é grande virtude de Deus. Presta atenção, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Despertando o desejo nacional. A palavra do Senhor vai dizer-nos que todos nós fomos chamados com uma vocação. E essa vocação, ela não foi dada por homem, não foi dada pela mulher, não foi dada pelos nossos pais, não foi dada pelos nossos avós, mas sim dada pelo nosso eterno Deus. Ele nos chamou em uma vocação missionária. Qual é essa vocação missionária? É de fazermos levar a palavra a toda a criatura e fazer conhecida as obras de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que lá em Atos 2, capítulo 2, a Bíblia fala que ali havia um grupo de 500 pessoas, exceto os apóstolos e todos aqueles que seguiam a Cristo. E a Bíblia fala que 120 recebem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Mas, quando eles recebem o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, eles agora estão no intuito não de ficar parados, não de ficar engessados, não. A vocação daqueles homens, após receber o Espírito Santo de Deus, é sair daquele lugar e pregar em toda Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo, o desejo sobre o coração de todos aqueles homens não é ficar engessado, não é ficar calados, não, mas é apregoar a palavra em toda Jerusalém. Aleluia. Fazendo-lhe conhecida todas as obras de nosso Deus soberano, a Bíblia diz que ali os apóstolos Pedro e João, homens muito tomados da presença de Deus, homens que tinham ousadia, homens que não baixavam a cabeça para qualquer coisinha, eram homens que não tardavam o seu chamado, eram homens que batiam de frente com os obstáculos e diziam: o meu Deus é maior, o Espírito Santo de Deus que vai à minha frente é maior. É o Espírito de Deus dizendo
dizendo para você nessa noite: tenha convicção em quem te chamou para a boa obra. Aleluia. Só estou na introdução, o negócio vai pegar fogo aqui. A Bíblia diz que todos aqueles homens, no capítulo de número 8, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, a Bíblia diz que esses homens estão em Jerusalém apregoando, mas tem um homem chamado Filipe. Esse jovem presbítero Filipe, ou o evangelista Filipe na época, a Bíblia diz que ele está apregoando lá em Samaria. Está tendo o evangelho em Jerusalém, mas porém o evangelho não só ficou em Jerusalém. O evangelho não só ficou parado em Jerusalém, não, porque o evangelho é para ser anunciado. Anunciado por quem, irmão Rodrigo? Anunciado por aqueles que se disseram do Deus Altíssimo. Aleluia. A Bíblia diz que Filipe está pregando em Samaria, e a Bíblia diz que enquanto Filipe prega dentro de Samaria, a Bíblia diz que muitos estão recebendo a palavra de Deus. Muitos estão recebendo a palavra de Deus. Então está aí. Todos aqueles que anunciam a palavra, ele tem a função de levar a palavra e fazer com que a palavra de Deus seja conhecida por todos. Então observa que o povo de Samaria está recebendo o evangelho, está recebendo a palavra de Deus sobre a sua vida, mas eles não param. A Bíblia diz que Filipe, ele está sendo um espelho para aqueles homens de Samaria. Por quê? Porque Filipe está pregando, Filipe está ganhando alma, mas as almas que Filipe está ganhando não ficam engessadas, não ficam paradas. É o intuito de dar a trajetória, de fazer a obra de Deus conhecida sobre todos os povos de Samaria. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Filipe está pregando em Samaria, o evangelho está sendo recebido. O evangelho que está sendo recebido quer dizer que está tendo solução daquilo que ele está fazendo. Porque aonde a palavra do Senhor ela entra, ela alcança, tem que ter um objetivo. O meu objetivo é, Guilherme, ganhar almas para o reino. O meu objetivo, irmãos que estão sentados aí, ouvintes da palavra, o meu objetivo e o teu objetivo é pregar o evangelho e fazer conhecido em toda criatura, fazer as obras do eterno ser conhecida. Então observe que a Bíblia diz que Filipe está pregando dentro de Samaria, o evangelho está sendo recebido, e o povo também começa a se esperar em Filipe, começa também a pregar o evangelho. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo que está sobre a vida de Filipe, ele é um Espírito Santo que ele não vai se incomodar com qualquer coisinha não, ele não vai ficar parado por qualquer coisinha não. A Bíblia diz que o Espírito Santo que está sobre a vida de Filipe é aquele Espírito Santo que quando está vindo um homem cativo, oprimido, ele está dando a direção para o homem de Deus, dizendo: impõe as mãos sobre aquele enfermo, impõe as mãos sobre aquele demoniado, impõe a mão sobre aquele doente, porque o Espírito Santo de Deus é assim. Aonde tem gente doente, aonde tem gente que necessita, o Espírito de Deus testifica, o Espírito de Deus alcança, o Espírito de Deus vai te alcançar de maneira especial. Por quê? Porque a obra de Deus tem que ser conhecida não por homens que são engessados, não por mulheres que são engessadas,
Um homem chamado Simão. E a Bíblia diz que esse Simão, ele fazia algumas artes mágicas dentro de Samaria. E por ele fazer muitas coisas para iludir o povo de Samaria, o povo caía nesse ponto. Diga comigo, no nosso meio, tem também aqueles que enganam. Mas o Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo de Deus vai te revelar. Então observe, Simão está fazendo algumas coisas semelhantes ao que o Espírito Santo faz. Só que ele não é cheio do Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. E quem é que está tomando esse homem por nome Simão? Se não for o espírito maligno para fazer esses atos. Então quer dizer que no nosso meio tem pessoas que podem levantar um cadeirante e também não pode ser o Espírito Santo. Tem pessoas que podem colocar a mão sobre o cego, fazer ele enxergar, mas também não é o Espírito Santo. Tem pessoas que estão no nosso meio que podem segurar na mão de uma mulher que está na cadeirante e dizer: vem, porque o Espírito Santo de Deus está me mostrando que tu sai andando hoje daqui. E não pode ser o Espírito Santo, porque Simão fazia as mesmas coisas. Mas observe que o Espírito Santo de Deus é diferenciado. O Espírito Santo de Deus, ele faz e testifica que ele fez. Por quê? Porque tudo que Deus faz fica reconhecido por Deus e também pelo homem de Deus. Você sabe quem é que está sendo usado? Você sabe quem também não está sendo usado? Você sabe quem também está para enganar? Você sabe também quem está aqui para fazer um rodízio de maravilha através do Espírito Santo? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar quem é e quem não é que está com você. Aleluia. A Bíblia diz que todos aqueles homens, vendo ali que Filipe dialogando com esse homem chamado Simão, e esse homem fazendo muitas coisas, a Bíblia fala que agora Filipe toma uma iniciativa. A iniciativa é: Filipe está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, tem pessoas que vão fazer coisas sobrenaturais. A Bíblia fala que ele vai pôr as mãos sobre Simão. E a Bíblia fala que automaticamente ele vai ser batizado pelo Espírito Santo. Quem recebe, ele está sendo batizado pelo Espírito Santo. É Deus dizendo: a obra do engano não vai prevalecer. A obra de Satanás não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque aonde tem o Espírito Santo de Deus, é aqui que o Espírito Santo de Deus vai te revelar quem é e quem não é, quem faz e quem não faz, através do seu Espírito. Palavra pesada, mas é o que Deus colocou no coração. A Bíblia diz que esse homem, chamado Simão, após ele ser batizado, recebeu o Espírito Santo de Deus, agora ele vai olhar para Filipe e vai ser diferente. Ele vai ver algumas coisas que Filipe está praticando. Ele está vendo que Filipe está fazendo coisas sobrenaturais através do Espírito. Mas a Bíblia diz também que tem dois lá em Jerusalém pregando: o apóstolo Pedro e o apóstolo João. A Bíblia diz que vai chegar alguns outros apóstolos daquela época que estavam juntamente com eles e vai dizer: olha, tem um jovem chamado Felipe que está pregando lá em Samaria, e eu ouvi dizer que o Evangelho está sendo recebido por eles. Pedro não vai se conter com aquela notícia. Pedro vai olhar para João e vai olhar para João e vai dizer: João, é necessário a gente descer em Samaria. Por quê? Porque aonde tem o Espírito Santo de Deus, ali Deus manda mais ajuda. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, você não vai ficar solitário, você não vai ficar sozinho. Sabe por quê? Porque Filipe prega dentro de Samaria, ele estava pregando sozinho. Mas quando os companheiros dele ouvem que o Evangelho está sendo recebido, ele não deixa o companheiro dele de mão. Ele não abre mão do seu companheiro, ele fala: vou ajudar. Sabe por quê? Quem tem o Espírito Santo tem que ajudar e não matar. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem que dar a mão e não jogar na cisterna. Quem tem o
O apóstolo Pedro e o apóstolo João chegam em Samaria. Certamente ele vai de encontro ao jovem Filipe, vai passar algumas coordenadas, vai mostrar o que ele estava fazendo dentro de Samaria, vai mostrar o que o poder do Eterno fez sobre aquele lugar. Então, conversando, certamente o Simão está lado a lado com o Filipe, e estando lado a lado com o Filipe, ele cheio do Espírito Santo, ele vai olhar para o apóstolo Pedro e o apóstolo João e vai dizer: olha, eu vou te pagar, para que você possa me dar esse dom. Meu Deus, eu vou te pagar para que você possa me dar esse Espírito que está sobre você. Olha a resposta do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Meu Deus, ore ao Senhor. Aleluia. Ore ao Senhor. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor não é comprado. É verdade. O Espírito do Senhor jamais vai ser comprado por homem ou por mulher nenhuma. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é dado de bom grado. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro olha para Simão e diz: é necessário você se ajoelhar, porque a tua iniquidade te subiu até o céu. Ou seja, o que tu tem pedido e o que tu quer através do dinheiro eu não posso te dar, mas olhe ao Senhor para que Ele possa fazer você se converter esse coração e saber que a obra de Deus não funciona com dinheiro, não funciona com briga, não funciona com barulho, não. A obra do Senhor ainda é movida pelo Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, como ele tinha tanta autoridade, que ele olha para Simão e fala: olha, é necessário você descer, é necessário se rasgar diante da presença de Deus, para que Deus possa olhar com misericórdia para ti, para que Deus possa perdoar a tua iniquidade, para que Deus possa converter o teu coração. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está no nosso meio que certamente não estão convertidos. Tem muita gente que está no nosso meio que certamente precisa de um encontro repleto, certamente com o Espírito Santo. Porque eu nunca vi, irmãos, uma mulher de Deus, uma obreira da casa do Senhor, dizer que é cheia do Espírito Santo, mas quando vê um soldado sozinho, guerreando sozinho, fica em casa, fica parado, fica lá criticando, fica lá apontando. A igreja está vazia, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Oh, meu Deus do céu, tem muitos ali que só foi por causa do pastor. Não te interessa, faça a tua parte. E por que você não veio aqui mostrar a diferença? Por que você não estava aqui quando os guerreiros estavam guerreando? Que guerreiro é você? Que guerreiro é você? A Bíblia diz que quando o Filipe está pegando dentro de Samaria, Pedro e João vê aquilo ali, ele fala: ele toma iniciativa de dizer: eu vou lá ajudar. Mas na obra do Senhor não. Tem muitos que querem te matar, tem muitos que querem apontar o teu erro, tem muitos que querem botar o dedo em você. Se você estiver errado, tudo bem, mas se você estiver certo, aí é outra coisa. Mas se você estiver errado, você vai ter que ouvir. Aleluia! Você vai ter que conhecer sobre esse Espírito Santo. Porque eu nunca vi um Espírito Santo me paralisar dentro de casa. Pessoas que se denominam cheias do Espírito, pessoas que falam que são cheias, repletas do Espírito Santo. Aí chega em casa, fica engessada. O marido vai, ela não vai. O marido chega em casa, está no mesmo lugar, está na mesma posição. Aonde? Na frente da novela. Que Espírito Santo é esse? Que só te enche no dia de sexta e domingo. Que Espírito Santo é esse?
cheios do seu poder, de maneira tão sobrenatural, que eles não se continham em ficar parados. Eles não se continham em ficar no mesmo lugar. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem que deixar o Estadão, tem que estar nas campanhas, tem que estar resgatando obra, tem que estar falando de Jesus Cristo o tempo todo, tem que ser espelho. Eu nunca vi dizer que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo fica paralisada dentro de casa, dizendo: olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Que Espírito Santo é esse que pode fazer a tua vida? Que Espírito Santo é esse que te dá a tua casa? O Espírito Santo de Pedro, o Espírito Santo da vida de João, de jeito e maneira. Sabe por que acontece isso nas nossas vidas? Porque nós damos legalidade, né? Nós damos legalidade para o adversário tomar a posição que era o Espírito Santo tomar. Então, se você estava paralisada, continue a andar de novo. Se você estava paralisado, continue a iniciar de novo. Porque através daquilo que você tomar, da iniciativa que você tiver de agora para frente, o Senhor vai mudar o teu trajeto. O Senhor vai mudar a tua trajetória. Você que não falava do Espírito vai falar de uma forma tão especial que outras pessoas vão olhar para você e dizer: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, ali é um jovem cheio de Deus. Por quê? Porque eu vejo virtude, eu vejo graça, eu vejo autoridade sobre a vida dele e sobre a vida dela. Quando eu olho esses homens tendo essa iniciativa missionária, sabe quem eu lembro? O profeta Elias. Eu lembro do profeta Elias indo até a casa de uma viúva de Deus. Quando eu lembro de Elias também, eu lembro do profeta Jonas indo até que pregava um povo que não era da mesma Deus, que não era do mesmo sangue. Mas por que, irmão Rodrigo? Porque em Romanos 2,11 diz que para Deus não há acepção de pessoas. Temos que pregar com Pedro, temos que pregar com Franco, pregar para Maré, Barra, por roxa, se tiver por roxa, não sei se tem por roxa, mas tem que pregar. Então, analisamos o Evangelho de Deus. É isso. É nós ir na contramão do adversário e mostrar que quem manda ainda é o Espírito. Quem comanda a nossa vida ainda é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra aí? Aplaude o Senhor Jesus nessa noite. Se você recebeu essa palavra sobre a tua vida, se você realmente recebe essa palavra sobre a tua vida, está fraco. Cadê as palmas para Jesus? É o Espírito Santo de Deus que ainda comanda esse reino. É o Espírito de Deus que ainda vai te levantar no final deste ano como missionário, como missionária, e vai mostrar que onde não tem diferença, você é a diferença. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé. Que essa chama missionária seja despertada sobre as nossas vidas. Porque não está fácil suportar. Não está fácil aguentar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te toma pela tua mão direita. E se ele te tomou pela mão direita, ele está dizendo: eu estou no controle da situação. Se você adentrou até aqui, nessa noite até aqui, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus tem te incomodado para você entrar até aqui. Eu já posso ver pessoas chorando porque a palavra
marca diferenciado, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, aí há solução para os teus problemas. Eu quero chamar você aqui na frente, todo mundo. Cadê tá aí? Obrigado aí, Tu. Me louvar, minha filha. Eu vejo Deus aqui, lavando a vida de pessoas. Eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero chamar você aqui na frente. Vem todo mundo aqui na frente, enquanto está aí na louvando, eu vou estar fazendo uma oração. Bem rápido, rápido, rápido. Em nome de Jesus. Vem, vem, vem. Cadê você? Cadê você, homem de Deus? Cadê você, mulher de Deus? Vem, 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 vem. Vem, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem falado no teu coração. Vem, 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 vem. Quem quiser aí, irmãos, vem para frente, em nome de Jesus. Vem para frente. Cadê a Thaís? Está preparada? Essa palavra é